Queridos irmãos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos à Escola Dominical. Hoje, amados, nós vamos falar sobre a lição número 18, cujo tema é A Terra está de luto. Amados irmãos e irmãs, é um tema muito interessante e atual, no qual nós devemos estar atentos, porque faz parte também da missão de Deus. E os objetivos para a aula de hoje, amados irmãos e irmãs, são, em primeiro lugar, refletir sobre o cuidado e a preservação da natureza, como expressão de amor a Deus e também a zelo pelas suas obras. E também porque preservar a natureza, queridos, e os nossos relacionamentos é preservar a sobrevivência humana. Amém, queridos? Então nós vamos orar e pedir a Deus para nos abençoar nessa aula de hoje. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças porque estamos aqui reunidos para ouvirmos a Tua palavra, Pai, para sermos ensinados através da escola dominical. Pedimos que o Senhor toque os nossos corações e fale conosco sobre um tema tão importante, Pai, que é a preservação da natureza, da Terra, o planeta o qual nós vivemos, o planeta que o Senhor nos deu para que pudéssemos cuidar dele e administrá-lo como bons jardineiros, como bons mordomos. Assim pedimos a Tua bênção para essa aula, Pai. Fala conosco pelo Teu Espírito Santo, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, meus amados. Então nós vamos ler a palavra de Deus, que nos dará o entendimento para falarmos sobre a lição de hoje. A palavra de Deus está no livro de Oséias, profeta Oséias, capítulo 4, versículos de 1 a 3, que diz assim: Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, quer dizer, o juramento falso, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso, a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, como os animais do campo, como as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Amém, queridos? É a palavra de Deus, aquela que alinha as nossas mentes e os nossos corações. Aqui nós temos o profeta Oséias, queridos, fazendo uma crítica. Deus está falando através dele como se ele estivesse acusando o povo, os homens, de tanta falta de cuidado e tanta situação de descuido para com a natureza e para com os relacionamentos. O homem havia se desviado pelo pecado. E naquele momento o profeta chama a atenção do teu povo, para que o povo se volte aos princípios e aos mandamentos de Deus, para que Deus sare a terra e os nossos relacionamentos. Amém, queridos? Queridos, o Salmo 19, versículo 1, nos diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Que maravilha, não é, queridos? Tudo o que existe foi criado por Deus para anunciar as suas maravilhas, para que sejam dadas glórias a Deus. Toda a criação, todo ser que respira, louve a Deus. Então nós vemos, amados, que a Bíblia mostra que o mundo e toda a criação revelam o poder e a glória de Deus, manifestando em si mesmas. Então, vejam que todas as coisas foram criadas pelo Senhor e colocadas à nossa disposição. Os recursos naturais, a terra, a água, o ar, as matérias-primas, tudo o que existe, Deus colocou à nossa disposição. Aquele que Ele criou com a sua imagem e semelhança, para que Ele pudesse viver e ter uma vida em abundância. Não apenas para consumirmos produtos e bens, mas tendo em vista o cuidado e a preservação de tudo, considerando o amor de Deus e o amor que Ele tem para com toda a sua criação. O fato de que, depois de completar a obra, Deus disse na tua palavra, em Gênesis 1, versículo 31, que quando Deus criou, Ele viu que
tudo quanto fizera era bom, era muito bom. Deus então, meus amados, deu ao ser humano e à humanidade a habilidade para cuidar da criação. Contudo, nesse caminhar, alguma coisa deu errada. E o texto do profeta Oséias, nesse sentido que nós lemos hoje, ele nos ajuda a entender a extensão do prejuízo do pecado que o homem praticou. O homem pecou e, destituído da glória de Deus, ele permaneceu. E esse pecado também atingiu a natureza criada por Deus, a qual o homem cuida. Amém, queridos? Então, faço uma pergunta para você. A primeira pergunta é: quanto você se preocupa com a natureza que existe ao seu redor? Ao meio ambiente, aos cuidados, aos descartes, à limpeza, ao consumo, às árvores, a natureza e o ar que você respira? Deus se preocupa com a natureza? Qual é a sua opinião? O que você pensa disso? Romanos, queridos, capítulo 8, versículo 22, nos mostra isso. Nos mostra que, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Paulo diz isso aos romanos. Ele quis dizer que toda a criação estava sendo afetada, estava gemendo, porque o homem deixara de cuidar dela como Deus assim atribuiu. Então Deus se preocupa sim, não só com a criação dele, mas também com a forma a qual nós nos relacionamos com o nosso próximo. Deus quer amor e cuidado, Deus quer conhecimento da tua palavra e dos seus mandamentos para que possamos ser verdadeiros mordomos da sua criação. Amém, queridos? No versículo 1, o profeta Oséias revela para todos nós que não estava havendo verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, ali no meio do povo de Israel. Ele sinaliza, meus amados irmãos, que o pecado estava no meio do povo. E o pecado era algo muito considerável, que estava desviando o povo, porque o povo estava se baseando na mentira, nos falsos relacionamentos, para corromper as suas relações. Os maus hábitos estavam corrompendo as relações entre o povo, gerando ali dor e sofrimento. Ao se afastar ali da presença de Deus e dos princípios, dos elementos que a fé que Deus deu ao seu povo, eles se esqueceram de Deus e se afastaram de Deus. O profeta também, amados, ele nos admoesta dizendo que o verdadeiro conhecimento é aquele que nós adquirimos na caminhada com o nosso Criador, com o nosso Senhor, onde nós podemos exercitar no nosso dia a dia, no cotidiano, o amor e a verdade a qual Deus nos permeou nos nossos relacionamentos. Vejam que Deus ali, queridos, havia instruído o povo a permanecerem na sua fé, confiantes no Senhor. Era a responsabilidade do povo, mas eles assim não entenderam, eles não deram atenção a Deus e deixaram-se envolver pelos costumes de outros povos, os quais Deus os havia avisado. Assim, multiplicou entre eles o roubo, a violência, o adultério, a morte e a mentira. Misericórdia, né, meus irmãos? Enquanto Deus atribuiu a responsabilidade de serem um bom povo, terem bons relacionamentos e preservarem o meio ambiente, o povo se corrompeu. É assim que a sociedade atual também vive. Muitas vezes a sociedade prefere se corromper do que obedecer aos mandamentos do Senhor, do que desenvolver os relacionamentos e os empreendimentos baseados na fé, baseados nos princípios de amor e justiça e retidão. Muitas vezes a corrupção também, queridos, do nosso meio, na modernidade, ela é a origem de todos os males sociais. Então vamos ficar atentos. Até mesmo, queridos, a natureza, naquela época, estava sendo prejudicada, como ele diz no versículo 3. A terra está de luto, e todos os que moram nela desfalecem, como os animais, as aves e até os peixes perecem. O profeta Oséias, então, meus amados, mostra que o que contribui para o aumento do pecado entre o povo foi a violação dos mandamentos. E isso tem a ver com o direito do nosso próximo. A partir do momento que
nós permitimos que a corrupção entre nós, nós violamos o direito do outro, de um terceiro que poderá ser prejudicado em razão daquela corrupção. Por quê? Na verdade, essa violação, queridos, gera violência e morte, não somente para as pessoas, mas também afeta a natureza, o meio ambiente, prejudicando esse meio ambiente e ameaçando a vida de toda a humanidade. Uns querem muitos em detrimento de outros. Isso gera o consumo excessivo dos recursos naturais, dos relacionamentos, gerando morte nos relacionamentos e gerando também morte da natureza e dos recursos que nós precisamos, que Deus nos deu para sobrevivermos e termos uma vida abundante. Quando então nós temos falta de amor nos relacionamentos, nós desprezamos o conhecimento que Deus nos deu e não aplicamos os mandamentos que o Senhor reservou para nós nos nossos relacionamentos e também para com a natureza. Em consequência disso, meus irmãos, meus amados, é muito grave, porque essa desobediência e essa violação aos mandamentos de Deus para com a natureza leva a terra a morrer e a ficar em luto, como nós estamos vendo. Lembramos que Deus instruiu o seu povo, meus queridos, a cuidar da terra e a viver relacionamentos saudáveis entre si, que tivessem como princípios o amor, a verdade, a fraternidade entre os irmãos. Vejamos em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 23, versículos 10 e 11, como Deus nos instrui para que usemos a terra de maneira adequada. Ele diz assim ao povo, ele diz ao povo de Israel naquela época: também 6 anos semearás a terra e recolherás os seus frutos, mas no 7º ano dispensarás e a deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobra como também os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Ou seja, queridos, quando conhecemos e obedecemos a palavra e os mandamentos do Senhor, Deus nos instrui em todas as áreas. Instrui nos relacionamentos, instrui em como usar bem os recursos físicos, financeiros, materiais, a terra e tudo mais. Deus, queridos, é a verdadeira fonte da nossa sabedoria. Portanto, precisamos nos voltar a Ele para que possamos preservar os recursos naturais, a natureza e os nossos relacionamentos. Amém, amados? Podemos então, queridos, observar aqui que o chamado do profeta Oséias visa despertar não só aquelas gerações da época do povo de Israel, mas todas as gerações futuras para assumirem os propósitos das suas vidas diante de Deus. O povo havia se desviado pelo seu egoísmo, pela sua busca constante de crescer e de se afastarem de Deus. Mas o profeta Oséias os chama a voltar para o caminho, a andarem no chamado que o Senhor tinha para eles. Vejam se naquele tempo já haviam alertas de prejuízos de uma vida sem responsabilidade. Esses prejuízos trariam muito problema para a criação de Deus. Quanto mais hoje, queridos, quando os recursos da natureza são dilapidados, quando temos tanta devastação das matas, das florestas, quanta poluição do ar, quantos problemas nas nossas grandes cidades. Tudo isso para buscar, muitas das vezes, produzir produtos que levam ao consumo excessivo, gerando os seus descartes, a poluição e os problemas que nós tanto vivemos e somos impactados por eles. Como nós observamos, queridos, quanta degradação social tem havido por conta disso, quanta corrupção, não só problemas sociais entre irmãos, gerando pobreza extrema, pessoas moradores de rua, mas também gerando danos à natureza graves e muitas vezes irreversíveis. Observamos aí o aquecimento da Terra em razão do derretimento das calotas polares. Observamos o desmatamento da natureza, gerando aumento da poluição e aquecimento do planeta. Tantas questões pela própria ação do homem e desobediência aos princípios do Senhor. Isso tem sido gerado, queridos irmãos e irmãs, pela irresponsabilidade social dos homens, das pessoas, dos governos, das nações e também para com a criação de Deus. De todo modo, a nossa fonte de subsistência estabelecida por Deus é também esgotável. Um dia, se nós continuarmos agindo assim, todos os recursos da terra acabarão, porque eles serão finitos.
Deus, em sua graça e misericórdia, renova todas as manhãs a nossa vida. E assim nós devemos também agir para que possamos renovar e preservar os recursos que Deus deu para nós. Veja que a situação do planeta, queridos, ela exige de nós total atenção nesse momento, seja na produção excessiva de lixo, na poluição dos oceanos, no desmatamento do planeta. Nós, como igreja, irmãos e irmãs da Igreja do Monte Alegre, da Igreja de Jesus Cristo, precisamos estar atentos para termos conhecimento e consciência ecológica do meio ambiente, de que aquilo que nos leva principalmente a trabalhar pela preservação e pela sustentabilidade do nosso planeta. Nós precisamos construir um planeta melhor. Nós precisamos trabalhar a sustentabilidade do nosso planeta, porque um dia pode ser que esses recursos acabarão. Os nossos netos, os nossos futuros descendentes podem ser que viverão situações difíceis devido à irresponsabilidade que nós estamos tendo nesse momento. Vamos pensar, rever isso. Um dos principais problemas que existe atualmente, queridos, é o consumo exagerado. É esse consumo exagerado que muitas vezes nós procuramos substituir as nossas carências e problemas comprando produtos para nós, tendo coisas de luxo para nos satisfazer. Queridos, essas coisas não nos satisfazem. É importante que nós trabalhemos para a nossa sobrevivência e buscamos suprir as nossas necessidades que Deus nos deu. Mas é mais importante que nós procuremos o reino de Deus, a presença de Deus em nossas vidas, porque é ela que vai nos sustentar e nos livrar de todas as nossas carências. Quando temos Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas, queridos, são acrescentadas. Amém, queridos? Então, na nossa época, o consumo de bens e produtos tem sido muito estimulado. Isso está levando o quê? A exaustão dos recursos que o planeta tem, a exaustão da natureza, gerando morte, não só morte nos relacionamentos por causa da corrupção, mas morte também da natureza, dos animais e dos recursos que têm sido tanto impactados. Então, meus amados irmãos e irmãs, viver com dignidade e preservar a condição de muitos que perecem por falta de água, falta de alimento, falta de saneamento básico, é nada mais, nada menos do que consumir com consciência. Quando você for consumir algum produto, pergunte a você mesmo, será que eu preciso desse produto? Será que ele vai me ser útil? Será que eu não vou estar gerando um consumo desnecessário ou prejudicando o ambiente, o meio ambiente, ou trazendo algum prejuízo para alguém? Pense, o consumo consciente leva à preservação do meio ambiente e daqueles que estão ao seu redor. Vemos nesse momento, queridos, que muito da criação de Deus já desapareceu, ou muitos animais, por exemplo, já entraram em extinção. Isso é um dano ecológico irreversível, porque é a criação que Deus deixou para vivermos todos juntos aqui na Terra. Nesse sentido, meus amados irmãos e irmãs, o povo de Deus deve trabalhar para construir um planeta habitável. Ele deve trabalhar para mudar essa situação desagradável que nós vivemos hoje. Isso também, meus amados, é parte da missão que Deus deixou para nós. Esse conhecimento de Deus, considerando o amor e a verdade, devem gerar em todos nós, meus amados, uma vivência responsável com a natureza, porque a natureza também é a criação de Deus. Ele nos entregou essa responsabilidade de administrar a natureza com o privilégio de que isso vai gerar para todos nós um bem-estar social muito grande. Veja então que pequenas ações podem ser tomadas, podem ser feitas para sanar e corrigir, meus amados, os problemas reais e problemas urgentes que existem hoje em dia. Porque a natureza também pede socorro, não é? Devemos mudar os hábitos cotidianos nossos. Devemos ter cuidado para que esses hábitos sejam saudáveis e que eles manifestem-se com o cuidado da criação de Deus ao nosso redor. E expresse também a nossa fé naquele que nos criou. Expresse o nosso amor e expresse também o conhecimento de Deus que nós devemos ter, todos nós. Cuidar do meio ambiente, queridos, então, é uma responsabilidade de todos nós, que a igreja tem. É também minha e sua responsabilidade. Vamos cuidar da natureza? Vamos cuidar dos nossos relacionamentos, dos nossos irmãos? Isso é a missão que Deus tem para nós.
É também, meus amados irmãos e irmãs, uma forma de nós testemunharmos e honrarmos a Deus, o nosso Criador e o Criador de todas as coisas que existem. Afinal de contas, tudo foi criado por Deus, por Ele, para manifestar a glória e o poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então, queridos irmãos e irmãs, nós vimos que nós não devemos nos descuidar da criação de Deus. Essa criação, ela nos envolve também nos relacionamentos com o nosso próximo e com a natureza como um todo, não é? Nós devemos ficar atentos, como nos orientou muito bem, nos chamou a atenção o profeta Oséias, para os problemas que estava havendo no povo de Israel na época. E são problemas que perduram até hoje. Problemas da corrupção, da mentira, dos relacionamentos falsos, não é? E também dos danos à natureza. Principalmente hoje em dia, com o consumo em excesso, todos esses problemas são exacerbados, gerando morte e degradação no meio ambiente. Nesse sentido, nós devemos mudar os nossos hábitos, os nossos comportamentos, para cuidarmos do ambiente e cuidarmos do nosso próximo, do nosso irmão e da nossa irmã, porque a partir do conhecimento, do amor, da verdade que Deus tem para nós, em obediência aos seus princípios, Deus revela em nós aquilo que nós devemos fazer e mudar. E assim nós preservamos o meio ambiente e a criação do Senhor ao nosso redor. Nós assumimos assim, queridos, então, a responsabilidade como filhos e filhas de Deus, cuidando com amor dos recursos que Deus nos deu. Também, queridos, nós vimos que Deus renova cada dia, todas as manhãs, pela sua misericórdia e graça. Deus renova as nossas vidas, tudo aquilo que nós temos pela graça preveniente que Deus estabeleceu para todos nós, para toda a humanidade. Dessa forma, queridos irmãos e irmãs, nós devemos renovar também os cuidados com tudo aquilo que Deus nos deu para o nosso bem e também para toda a humanidade que está vivendo e que viverá. Amém, queridos? Glórias a Deus! Louvado seja o Senhor por esta palavra. Cuidar do meio ambiente e dos nossos relacionamentos é a missão de Deus, é a missão da igreja e faz parte de uma das dos seus mandamentos. Cuidado ecológico, cuidado com o meio ambiente deve ser uma premissa da Igreja Metodista e de cada um de nós também. Amém, queridos? Que essa palavra tenha edificado um pouco hoje a tua vida. Nós assim pedimos ao Senhor e agradecemos pela tua presença aqui, esperando que você tenha aprendido e caminhado um pouco mais nesse aspecto de preservação da natureza, de consciência ecológica e de consciência na preservação também dos seus relacionamentos. Nós desejamos a você um excelente domingo na presença do nosso Pai Celestial. Amém? Um bom domingo e até mais tarde no nosso culto de louvor e adoração aqui no canal do YouTube da Igreja do Monte Alegre. Deus abençoe.